Para mim é gratificante demais, sempre exala o bom perfume do Senhor. O Senhor é uma inspiração para mim, acredite. Eu não sou um homem de muitas palavras, né? Sou sempre sério. Cada um tem um jeito, mas hoje o Senhor, aprove a Deus, nos dá a oportunidade de estar aqui, estreitando os laços. Me alimentou por muitas vezes e eu sou grato. Esteve ali em São Sebastião do Passé, na nossa sede também. Pastor, eu não estou entendendo, quem é você? Eu sou o pastor Eric, sirvo ali com o nosso bispo Rui Rodrigues. Estou auxiliando ele no ministério. E o Senhor me deu essa responsabilidade de servi-lo. Está ali também o nosso pastor Jean, que serve conosco, parceiro de obra. E eu estou aqui lisonjeado com tudo que Deus está fazendo e está por fazer. Quem crê nisso? Igreja boa de estar, presença maravilhosa do Senhor. Eu gostaria de dividir com os irmãos uma palavra. Estive pela manhã ministrando e eu quero pedir desde já perdão aos irmãos. Isso aqui não é jargão de pregador não, viu? Até porque eu não sou pregador, eu sou pastor de ovelhas. Pregador, nosso pastor Lucas. Eu estou cuidando de vidas, aleluia. É o bispo Rui, é o pastor Lucas. Nós estamos apenas cuidando de almas. Eu escolhi cuidar, pregar, tem muita gente que prega, não é verdade, irmãos? Agora cuidar está difícil, né, pastor? Eita Jesus. E o Senhor nos chamou para essa obra. Eu gostaria de dividir com os irmãos uma palavra. Eu disse, meu Deus, me faz entender o que o Senhor quer falar. Como eu disse, nós não somos pregador. Nós entendemos o que Deus está falando e usamos o texto bíblico para esclarecer a voz de Deus. Amém, irmãos? E eu queria usar o texto muito conhecido dos irmãos para que eu seja feliz. De 1 Samuel capítulo 1, aleluia. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 1, o verso é o 17, tá, irmãos? 1 Samuel, quem achou, diga amém. Isso, vai me perdoando, estou com a voz bem desgastada. Eu disse, meu pastor me acompanhe, minha esposa não pôde se fazer presente. Sou um homem de 4 mulheres. Eita glória. Calma, irmão, não é? Calma. Pô, o irmão está abrindo em 1 Samuel e está dizendo que tem 4 mulheres. Misericórdia, Jesus. A minha esposa e minhas 3 filhas. Deus foi bondoso comigo, amém, irmão? Por isso que ele tem me dado muita sabedoria, né? Salomão teve várias mulheres, um homem sábio. Lá em casa o negócio é tão sério, irmãos, que até o cachorro é fêmea. Aleluia. Eu disse, meu Deus, orei 100 dias. Acordei 3 horas da manhã durante 100 dias da gestação da minha esposa, das 2 últimas. E o Senhor me deu menina. Eu disse, ixi, o Senhor só não mandou ninguém para carregar o bujão de gás. Oh Jesus, o garrafão de 20 litros, Senhor, de água. Aleluia, tudo sou eu, pega ali. Não, chama mulher, e tudo sou eu, Jesus. Amém, Senhor. Aí recebi e abracei. Minha casa é uma bênção, tá? A missionária Sandy não pôde se fazer presente, enviou meu fiel escudeiro, meu parceiro desses dias, confidente. O bispo Rui mandou um abraço para a igreja, está em São Paulo ali fazendo a obra. E nós estamos aqui. São culto da vitória. Quem crê na sua vitória? O irmão foi ministrando aqui, eu fui entendendo o que Deus estava querendo falar. Vamos lá, vamos para o texto. 1 Samuel capítulo 1, verso 17, que diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia. Quem está aí? Já chegou os crentes já, né? Estenda as mãos para cá. Hoje eu vim aqui muito mais do que abençoar, ser abençoado, meus irmãos. Eu creio numa palavra liberada, irmão, sabe? Eu creio na força da palavra. Você crê ou não?
Isso, eu queria que você liberasse algo sobre o meu ministério. Eu queria que você começasse a lançar a palavra e dizer: Senhor, abençoa, eu abençoo em nome de Jesus a vida do pastor Eric. Se você não lembrar meu nome, diga: desse pastor que está aí à frente. Isso, abençoa a casa dele, o ministério dele. E aí você vai lançando palavra e eu vou estar aqui também orando e recebendo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, queremos lhe entronizar mais uma vez como Rei e Senhor das nossas vidas. Que graça sinto na tua presença, Senhor. Estamos aqui, queremos te apresentar este momento da tua palavra diante desse povo que estende as mãos e ora comigo. Eu quero reconhecer, Senhor, que sou apenas um instrumento nas suas mãos. Lembra do nosso pacto agora, Senhor. Falo eu debaixo da minha tolice, porque eu sei que o Senhor não esquece a oração daqueles que clamam. Eu te peço, ó Deus amado, mais uma vez, Senhor, não me deixe desamparado, não me permita falar que sequer uma palavra do teu livro, se o Senhor pelo teu Espírito não estiver comigo. Pai, esse povo aqui não veio aqui ouvir a minha voz, veio ouvir a tua voz. Eu te peço, ó Deus, que essa palavra dê o seu fruto 30, 60, 100 por um. Que ao término desse culto a glória seja sempre tua, mas que não me falte a alegria de ser um instrumento nas suas mãos. Pai, toma conta da nave, Senhor. Repreendo agora toda seta, tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para entender, meu Senhor, tudo aquilo que vem para impedir que essa palavra germine, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos e juntos dizemos amém. Senta um pouquinho aí, irmão. Glória a Deus. Existe uma palavra para o coração daqueles que aqui estão atentos. Como eu disse antes da oração, há um peso na palavra. Nada se fez sem a palavra. A Bíblia diz que nada existia, Gênesis capítulo 1. E o Senhor disse: haja luz e houve. Vamos, gente. E o Senhor disse: haja luz e houve. Só que é intrigante, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, para você entender o peso do que eu vou ministrar. Que nós aprendemos, eu aprendi, você aprendeu, que o que ilumina o dia é o sol. Quando o sol nasce, tudo esclarece, assim ou não? Nós aprendemos isso, mas a Bíblia diz que o Senhor disse: haja luz e houve luz no primeiro dia. Mas o sol, ele só nasce no quarto dia. E isso choca, pastor, porque eu aprendi, parece que nós aprendemos errado. Não, é algo para quem crê na palavra, para quem acredita que essa aqui é a nossa verdade, é a bússola do crente. A Bíblia diz que já havia luz antes que houvesse sol. Pastor, o que o senhor está querendo dizer antes de pregar? Eu quero dizer para você que o que ilumina a vida daqueles que creem nessa palavra não é o sol, é a palavra que sai da boca de glória. Antes que o sol viesse nascer, ele já havia dado uma palavra. Quero dizer para você que entrou hoje aqui, essa palavra vai trazer a existência. Já estou profetizando. Levante a mão se você acredita nessa palavra. Essa palavra vai trazer a existência aquilo que não existe. Você crê nisso ou não? Será uma noite que o Senhor vai desatar algumas coisas. Você crê? Tome posse já desse início, oh glória. Nós estamos aqui em 1 de Samuel capítulo 1. E é verdade que estamos na transição. Que é isso, pastor? Falando coletivamente e historicamente, vai haver um choque em Israel. Aqui quase a porta do transicionar, aonde Deus havia de governar de forma monárquica, teocrática. É olhar e perceber que Deus falaria e agiria em governo através dos reis. E o que antecede isso é o nascimento de Samuel. Nós estamos aqui nas montanhas, geograficamente dizendo, de Efraim. Há uma casa que a Bíblia relata e é conhecido dos irmãos, por isso usei esse texto, para que eu fosse sucinto essa noite, entregasse aquilo que Deus havia dito. E nessa casa morava um homem chamado Elcana. Como era o nome dele? Lá havia também nessa moradia Penina e Ana, duas mulheres Elcana tinha.
E é verdade, é sabido dos irmãos que a bigamia nesse tempo não era algo que não era cultural, era cultural. Não havia algo que pudesse se contrapor a isso. Elcana tinha 2 mulheres e a Bíblia nos traz verdades práticas da mulher chamada Ana, mulher que por muito tempo ela sofreu em busca da sua vitória. Pastor, qual seria a vitória de Ana? Conhecidos irmãos, Ana tinha o desejo de ter um filho. Ana queria gerar e ela não conseguia gerar. E gerar à luz daquilo que os irmãos estão sentados a ouvir é mais do que apenas gerar uma criança, porque culturalmente a mulher daquele tempo que não gerava um filho, ela era conhecida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não havia recebido a benevolência de Deus. Ana vivia nessa angústia. Ana ansiava ter e gerar um filho a Elcana e não conseguia. Para que não parasse a vida dessa mulher, se agrava a situação dela, quando o texto diz que ela tinha uma competidora. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso, porque Penina gerava. A Bíblia diz que Ana não gerava e enfrentava essa luta, como todos nós enfrentamos uma luta, cada um na sua singularidade. Mas Ana estava ali em busca da sua vitória e o que ela queria era gerar. E o tempo passou, não sei dizer a você quanto, mas se agravou em saber que aquela que estava com ela gerava e ela não gerava. Perceba que além da angústia de olhar e não conseguir gerar, Ana agora precisa viver a provação de ver alguém gerando o quanto ela não gera. E é desafiador. Quem nunca, por favor, me permita, quem nunca pensou e olhou e disse: por que todo mundo consegue e eu não consigo? Você percebe que eleva a provação de Ana, porque Ana está ali sendo provada. Ana não consegue gerar, ela está enfrentando essa dificuldade, e agora eleva a dificuldade em perceber que quem está do lado dela consegue gerar, e eleva isso, começa a zombar dela. Nós sempre olhamos e percebemos que Penina tem a figura de alguém que nós não podemos seguir. Eu amo a Bíblia por isso, porque a Bíblia relata coisas que devemos seguir, coisas que não devemos, de como não devemos nos comportar. Penina a todo tempo tentava, e eu vou parafrasear, ela lhe perturbava, dizendo a Ana que ela não tinha a capacidade de gerar. Ela olhava e talvez dissesse: Ana, eu consigo gerar e você não consegue. E Ana enfrenta esse sonho, essa luta e essa provação, sozinha e angustiada. E o texto vai nos mostrar, lemos apenas o verso 17, acreditando no domínio da igreja, da história, porque essa igreja é uma igreja profética, uma igreja que conhece de Bíblia. E olhando para isso, nós tiramos algumas verdades. E eu gostaria que alguém que está também semelhante começasse a se encaixar no contexto de Ana e se enxergar. Talvez você chegou aqui e está ansiando e pedindo coisas a Deus. Pessoas que dia 31 veio ao culto e disse: Deus, esse ano eu vou alcançar tal coisa. Senhor, esse ano eu vou conseguir fazer tal coisa. E essa tal coisa não aconteceu. E você começou a viver o que Ana está vivendo. Você assistiu fulana viver, casar, e você não consegue casar. Talvez esse seja o seu contexto, uma porta a Bíblia abertando, e para você não se abre. E olhando para esse texto aqui, eu começo a alegrar, porque hoje não é uma noite de se entristecer, porque aquilo que estava vivendo Ana foi algo passageiro. E eu gostaria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse: vai passar. Não se angustie, não se desespere. A vitória não chegou, mas vai chegar. É olhar para isso e dizer: pastor, a gente que é crente passa por algumas coisas que é difícil compreender, é verdade ou não? Como compreender o que Ana está vivendo? Se ela era alguém que subia com o seu marido para adorar todos os anos, ofertar sacrifício, Ana estava vivendo esse contexto. E se agrava por quê? Porque inicia-se pelo relato uma comparação. Quando você se compara,
as coisas começam a se agravar para você. Começam a se agravar porque você olha a vida da esquerda, da direita e não compreende que Deus te trouxe aqui para trazer algumas verdades, para que você tire do seu coração alguns espinhos e entendesse que Deus não esqueceu de você. Deus nunca esquece de quem ora. Deus nunca esquece de quem oferta. Deus não esquece de quem tem pacto com Ele. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Porque Penina está dizendo ela não tem capacidade de gerar. Penina, na figura de Satanás, talvez na vida de algumas pessoas aqui, está dizendo não consegue, é incapaz, não tem futuro. Você já ouviu alguém dizer isso de você? Talvez na sua família, talvez na sua casa, alguém dizendo o destino dela eu já sei, porque tudo dá errado para ela. Era isso que Ana está vivendo. Ana está vivendo uma perseguição de Penina, mas o que Penina não entendia, que por trás daquilo há uma verdade de Deus. Oh glória, há uma verdade de Deus por trás de toda essa luta. Pastor, que verdade é essa? Penina está abrindo a boca e dizendo não tem capacidade, não vai chegar a lugar nenhum, o sonho não vai acontecer, porque ela achava, Penina, achava o inimigo que estava no campo das mãos de Ana. Como assim, pastor? Que era a capacidade. Mas foi fazendo um exegese do texto. Fique comigo. Foi olhando e lendo o texto bem devagar que eu comecei a compreender o mistério de Ana. O texto nunca disse que Ana era estéril, oh glória. O texto nunca abriu a verdade. Quem disse que Ana era estéril, ela não era. O texto diz: e do Senhor cerrou a madre de Ana. Você pode falar junto comigo? E o Senhor não confunda esterilidade com madre cerrada. O problema de Satanás é olhar e você dá ouvidos à voz do diabo, para que ele encha o seu coração e você acredite que é incapaz. Oh glória, oh glória. Mas na vida de quem Deus escolhe é diferente. Não acredite nas mentiras que Satanás disseminou ao seu respeito, ao respeito do seu ministério, ao respeito da tua casa, porque não é incapacidade, foi Deus que fechou. Está cerrado, é fechado. Fale comigo, não é incapacidade, só foi Deus que fechou. Diga mais forte, foi Deus que não deixou. O levita chegou aqui, pastor, diz assim: o Senhor fechou uma porta, oh glória. Aí eu disse: é isso que Deus quer falar, porque andávamos tristes, angustiados. Pastor, teve gente que entrou hoje aqui dizendo: eu não nasci para isso, eu não dou certo, as coisas não fluem para mim, eu não nasci para pregar, eu não nasci para casar. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: quem tem aliança não para desse jeito, quem tem aliança não morre assim. Por trás dessa luta, Deus me trouxe para dizer a você: não é a sua capacidade, foi eu. Cutuca alguém para ver se alguém dá uma glória conosco. Diga para ele: por trás dessa porta fechada tem a mão de o diabo estava dizendo que você é incapaz, só que Deus me trouxe como profeta aqui dizer: não tem nada a ver com a pata de Satanás, porque como disse Hernando Dias Lopes, ele disse bem assim: o diabo é como o cão na coleira, só vai até onde Deus permite. Por trás daquilo que você vive tem a mão de Deus. Cutuca, cutuca, diga: alegre o teu coração, porque não é incapacidade sua, é a mão de Deus. Tá gente entendendo? Hoje é culto de vitória. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Oh, ramandagaraço, de que me coma na garácia, pastor, por quê? A porta fechou, e já disse a você: a porta está fechada porque Deus fechou a porta. Oh glória. Existem coisas que você não compreende, que você não vê, mas é a mão de Deus na vida de quem é. Ai, 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 ai. É a mão de Deus na vida de quem é fiel. Eu vou liberar algumas coisas. Tem gente que vai saltar da cadeira para glorificar. Tem gente que vai dizer: hoje eu entendi, não ando mais triste, porque hoje é noite de renovação de fé. Quem pensou em desistir da promessa vai sair daqui hoje acesa,
vai sair daqui hoje dizendo: ah, diabo, você tentou me desanimar, fazendo eu acreditar que era incapacidade minha. Só que Deus chegou primeiro. Para isso se manifestou o Senhor, para desfazer todos os laços de Satanás. Eu estou vendo Deus trabalhando. O Senhor está desfazendo as armadilhas, as setas Ele está cortando. O Senhor está queimando carros no fogo. Deus está colocando no coração de alguns aqui dentro que crê, que entrou entendendo que essa noite é uma noite de resposta, é uma noite de vitória. Deus está dizendo: eu estou por trás dessa porta, eu estou por trás dessa luta. Você vai ver a minha mão. Só me adore, só me adore, só me adore. Estou porta fechada. Existem coisas que acontecem, portas que fecham, pastor, que precisa ser discernida por alguém que segue Jesus. Eu lembro, e eu poderia usar N textos aqui para lançar luz no que Deus está falando, mas eu lembro de Sara. Quando saiu do lugar onde Deus havia chamado, Sara recebeu uma promessa, como Ana. Oh, glória, você tem uma promessa. A promessa que Deus fez a Sara foi de ter um filho. A promessa que Deus fez a Abraão foi de ser pai de nações. Não confunda a promessa de Sara com a promessa de Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão vai ao lugar onde Deus havia dito para ele chegar, chega lá, a terra é de fome, não tem nada. Ele resolve descer para o Egito, tomando uma atitude sua, aleluia. E a má atitude de Abraão produziu algumas coisas na vida de Sara, que eu poderia olhar a vida de Ana e compará-la como faço agora, porque ela foi entregue a Faraó por ser bela, e ele começa a entregar, e Abraão é abençoado pela vida de Sara. O Senhor visita, olha cá, Sara passa por uma coisa que ela não queria passar. Ela é entregue por mulher a Faraó. Ela passou uma noite difícil pela atitude do seu marido Abraão. Estou chocando algumas pessoas que só olhou a melhor parte de Abraão, mas eu quero dizer para você que Deus não esqueceu da promessa que fez a Sara. É constrangedor o que Sara vive, pastor, pela má atitude do varão Abraão. Eu estou falando porque eu cuido de vidas, e eu sei, pastor Jean, que algumas mulheres estão na igreja, mas os seus Abraão estão no mundo, e algumas atitudes trazem vergonha para ela. Só que a Bíblia diz que Deus havia permitido que Sara fosse estéril. Oh, glória. Sara não podia gerar. Oh, aleluia. Pastor, o que o senhor está dizendo? O abuso que ela sofre dentro do Egito talvez pudesse ser questionado por Sara e dizer: Deus, por que eu permiti? O Senhor permitiu eu passar por isso. Mas ela não entendia que se Deus não deixasse ela passar pela esterilidade, fechado a madre dela, preste atenção, oh glória, ela poderia gerar de quem não deveria gerar. Oh glória. Eu vou rasgar, eu acho que eu fui fundo demais. Existem algumas coisas que não aconteceram, algumas tragédias que bateu na sua porta, que você não compreendeu hoje, mas foi o amor de Deus dizendo: poderia o pior ter acontecido. Oh glória. Se por glória a Deus que lá atrás, eu vou entregar algo muito forte aqui. Tem horas que nós não compreendemos porque as tragédias batem na porta de quem tem ministério e chamada. Eu lembro muito bem de Malco, pastor. É assim que o Espírito me leva. Malco estava ali naquele contexto, seguindo a chamada do seu ministério. E no momento que ele estava andando por trás de Judas, que Pedro arrasta a espada que corta a orelha dele, Malco lamentou. Talvez ali estava, e todos que conhecem o contexto disso sabem que ele não poderia exercer o ministério sem orelha.
Olha que coisa forte. Muita gente está sofrendo pela orelha que caiu, pelo sangue que está jorrando, mas esquece de entender que Pedro não era um espadachim. Oh glória. A intenção de Pedro não era arrancar a orelha. A intenção de Pedro proteger Jesus era arrancar a cabeça. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Algumas coisas acontecem e a gente está lamentando a orelha que caiu. Eu acho agora que eu te achei. Eu acho que agora eu te achei. A orelha caiu, o sangue está jorrando, mas a cabeça ainda está no lugar. Deus está falando para a igreja hoje. Estou visitando Lauro de Freitas para dizer a alguém: poderia ter sido pior, mas eu te guardei. Poderia ter sido pior. O diabo não queria arrancar apenas só a orelha, o diabo queria te matar, mas você veio no culto da vida. Deus está entregando a resposta a algumas pessoas. O pior poderia ter acontecido, mas a minha mão, oh glória, a minha mão, está escrito: e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Tem gente, pastor, querendo lamentar e dizer: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Só que esse culto aqui não é um culto de lamento, é um culto de agradecer por tudo que muita gente já desceu à sepultura. Você lembra do Covid? Lembra? Muita gente dizendo: fica em casa. Mas hoje não. Hoje você entende que você poderia ter descido à sepultura, mas Deus te poupou. Poupou por quê? Porque a promessa com você nessa terra ainda está. Tem porta que fechou, foi livramento de Deus, viu? Tem coisas que não deu certo, não foi para lhe frustrar, lhe deixar desanimada, foi para você entender que é um Deus que trabalha por você. No silêncio, se tem alguém para adorar, se tem alguém entendendo, vai adorando a Ele. A porta fechou, mas é cuidado de Deus. Se eu deixasse aberto, você podia afundar. Você lembra? A arca, quem fecha é Deus, rapaz. Ele sabia que vinha tempestade e você não ia resistir. Por isso que ele fechou algumas portas. O diabo olhou para você e você está deixando o seu coração encher. Mas eu cheguei primeiro hoje. Eu cheguei primeiro para dizer a você: eu não perdi o controle. Você perdeu, mas eu não perdi, diz o Senhor dos Exércitos. Você perdeu, mas eu não perdi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vim no culto da vitória alegar o coração de quem está aqui, que já era para estar saltando da cadeira e dizendo: é para mim essa mensagem, essa palavra é minha, pastor, essa palavra é minha, porque é noite de vitória, é noite de... Mas a gente não entende. Sabendo que ela não gerava. Eita, Jesus. Sabendo que ela não gerava, o texto diz assim: e Elcana dava a melhor parte do sacrifício a Anã. No tempo que estamos sendo provados com portas fechadas, Deus sempre vai trazer um mimo dele para a gente. Ele não nos deixa desamparados. Eu sei que o que você está ouvindo agora é a vergonha porque ainda não chegou. É a vergonha porque você fica se perguntando o que acontece com todo mundo e com você não acontece. Deus me trouxe aqui para dizer: pare de se comparar. Você sabe que o mistério que eu tenho contigo não é o mistério de Penina, é de Ana. Oh, glória. O que vai acontecer com você vai acontecer na hora certa, no tempo certo. Oh, Ramanagaraçuki de Kamaná. Eu posso liberar uma palavra para você entender. Quando o tempo chegar, oh glória, vai chegar nas suas mãos com segurança. Toma posse.
toma posse, porque está escrito: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Pedro passou a noite toda lançando a rede e nada apanhou, porta fechada, aleluia. Mas no tempo certo, na hora certa, oh glória, na hora que Pedro estava lavando e desistindo do dia, o Senhor Jesus chegou e disse: eu vou entrar no seu barco, porque a hora chegou. Vai-te ao mar alto, no mesmo lugar que a porta aos seus olhos está fechada, oh glória. Olha só, Pedro disse assim: Senhor, eu já tentei, a minha capacidade me frustrou, mas segundo a tua, há uma palavra de Deus que abre portas, que está sendo liberada desse altar. Eu vou entregar uma palavra rima para quem acredita. O Senhor olhou para ele e disse: lançai as vossas. Talvez a gente não compreenda. Jesus olhou e disse: lançai as vossas. Fale comigo, vossas. Há um mistério de hoje. Jesus está no barco. Vossas não está no singular, está no plural. Isso me fala, o texto não diz de forma direta, mas indiretamente eu entendo que não havia só Pedro ali. Concorda comigo ou não? Só que na hora de lançar, e lançando Pedro a rede singular, Jesus está dizendo: olha, eu já abri a porta, agora lançai as vossas. Só que no lançar, só Pedro teve fé para lançar. A rede estava tão cheia. Por quê, pastor? Porque quem entregou a palavra, foi o Deus que abre porta. Aonde ele conseguia ver que a porta estava aberta, diga não, mas tinha uma palavra. Pedro acreditou na palavra que foi liberada. Tem gente que vai acreditar, e tem gente que está no mesmo barco que nós estamos, mas ainda assim não vai ter coragem de lançar a rede. Olha para cá, quando Pedro lança, que a rede estava vindo bem cheia. O texto diz: e o barco estava indo a pique, ou seja, está afundando. Quando Jesus chegou, a rede estava vazia e o barco estava intacto. Porém, quando ele entrou no barco, ele dá a voz, ele dá a direção, ele libera a palavra. Quem era para lançar não lançou, só quem lançou foi Pedro. Quando ele puxa, aquilo que era para ser bênção está produzindo dentro do barco prejuízo, porque o barco está afundando. Eu vim dizer para alguém aqui: quando chegar para você, vai chegar com segurança. Pastor, mas o Pedro levou. Calma. Pedro teve que chamar a ajuda de outros barcos. Me permita, quem está servindo nessa casa, não deixe Pedro lançar a rede só. O barco às vezes balança, não é porque Deus não está, aleluia, é porque tem gente que está, que deveria lançar também e não lança. Abra os olhos, obreiros, junto ao Pedro que está aqui crendo na palavra que está sendo dita. Acredita, lançai as vossas redes. Só que Pedro já estava maduro. Pedro entendeu, diz assim: ei, me ajuda. E pedir ajuda era dizer: nós vamos ter que dividir. Tem gente que não está preparado para uma rede cheia. Por quê? Porque senão, ó, ninguém pede ajuda. Ei, ninguém deveria pedir ajuda quando a rede está vazia. Nós deveríamos pedir ajuda quando a rede está. A rede só está vazia hoje porque um dia teve cheio e você não pediu direção. Com medo. Vou voltar para o texto, calma. Ele pediu ajuda, teve que dividir e o barco estava intacto. Eu quero dizer para você que quando chegar para você, não vai ser do seu jeito, porque do seu jeito te trouxe dor. Do seu jeito você hoje carrega algumas cicatrizes, foi porque você não entendeu esperar.
Você não compreendeu que por trás de alguém que Deus escolhe, há mistérios que não são revelados assim. Pare de ouvir esquerda e direita, passe a ouvir o altar. Passe a entender que Deus não esquece de quem ora. Dentro desse contexto de dor, teve um momento que virou uma chave, Ana. Qual foi o momento que virou a chave, Ana? Já estou acabando. A Bíblia diz que Ana olhou para Elcana depois que recebe a oferta dele e disse: não, eita, isso aqui é forte. Ele disse: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela disse: você não está entendendo, eu estou parafraseando para você entender. Ele não entendia porque ela estava incomodada. Ele estava dizendo: te trato tão bem, como eu lhe entrego os mimos que te dou. Ela começa a nutrir dentro dela, pastor, algo extraordinário. Pastor, o quê? Ela disse: Elcana, não é sobre o que você me dá, é o meu desejo de te dar. Pastor, não compreendi. Você vai entender. A Bíblia tem uma linguagem tipológica. E me permita, o varão, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Olha cá, o quanto ela está ali, o desejo dela é receber. Ela recebe os mimos e vai se enchendo. Mas chegou um momento que a chave virou dentro dela, dizendo: olha, tá, tudo que você me dá é maravilhoso, mas o que eu quero é entregar a casa. O que é isso, pastor? Posso trocar em miúdo, você vai dar uma glória comigo? É quando o que você deseja não é um desejo de saciar algo seu, é o seu desejo de dizer assim: olha, eu não quero mais ter uma vida de ser provido, eu quero me tornar uma provedora. Eita, eu vou rasgar porque essa noite é uma noite profética. Deus está trazendo algumas pessoas. O que ela mais queria era um filho. E o que Deus queria era cumprir um propósito dentro de Israel. Quando aquilo que ela queria se alinhou com o que Deus queria, Jesus, as coisas começaram a acontecer. Glória. Ana não desanimou, ao contrário, Ana fez como algumas pessoas que estão aqui, que vai receber vitória. Qual? Ela resolveu no dia da angústia, no dia da dor, no dia que ela não compreendeu Elcana, descer ao templo para adorar. Oh glória. Tem gente que está semelhante a Ana. Se você é Ana, você começa a adorar de porta fechada, mas não perde o caminho da igreja. Aleluia. De porta fechada, vivendo lutas interiores, mas está aqui dando glória a Deus, exaltando, ouvindo, entendendo que sua resposta virá dessa. Ana disse: a porta pode estar fechada, mas os meus pés estão a caminho dos átrios do Senhor. Ela é semelhante, eu vou parafrasear, me permita. O salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e buscarei que possa habitar na tua casa. É na casa de Deus que as coisas acontecem. Você está aqui de mão levantada adorando, e a mão de Deus está trabalhando para abrir a porta que estava fechada. Estava fechada, mas não está mais. Você escolheu o lugar certo, porque é noite de vitória. Cutuca alguém, pegue na mão dele e dela, em nome do Senhor Jesus, diga: nossa vitória já chegou. Profetiza: nossa vitória já. Eu preciso encerrar. Ana me inspira porque a porta está fechada. A dor é muita, palavras contrárias vêm contra ela, desculpe a redundância, mas ela está no templo e não perde o caminho do templo. E quando ela chega no templo, ela se joga para orar, porque ela entende. Oh glória. Ana compreende o que nós precisamos muitas vezes compreender: a força da sua oração. Pastor, mas já orei. Talvez você disse: eu já abri campanha porque o pastor Lucas me direcionou, e a porta não abre, nada acontece. Oh glória a Deus. E quando eu vejo uma situação dessa, eu lembro de João capítulo 11, de quando Lázaro estava enfermo e o mensageiro chegou a Jesus e contou a situação de Lázaro: aquele que tu amas está enfermo e pedes que vá. O Senhor não vai imediato. Olha cá. O Senhor ouve e disse: essa enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus. Oh glória. Eu quero dizer para você: descansa o teu coração, porque o que você está passando não é para sua vergonha. Você não vai passar a vida inteira do jeito que você está, aleluia, porque Deus não nos escolhe pelo hoje, oh glória. O amanhã de Deus está batendo na porta de quem crê. O que é que tem a ver o mensageiro Lázaro e Jesus? Jesus não foi na hora que o mensageiro avisou. Jesus não foi na hora que o mensageiro orou a ele. Jesus ouviu. Fale comigo: Jesus já ouviu. Ele já anotou, ele só não foi ainda, mas já está anotada. Oh, estou entregando mensagens para alguém. Quem lhe disse que a sua oração não foi ouvida? A sua oração já foi ouvida e já foi anotada, já tem uma data e uma hora para acontecer. E eu vou profetizar que essa porta se abre a partir de hoje. Culto da vitória, receba em nome do Senhor Jesus. Tome posse, tome posse, tome posse. Eli não compreende, porque não é todo mundo na igreja que vai te compreender. Eu não vim aqui colocar irmãos contra irmãos. Eu só estou dizendo que a sua singularidade quem entende é Deus. Eu sei a força do calor da comunidade, porque eu sou pastor de ovelhas. Mas essa mulher me inspira, porque ela é madura. Eli, eu estou falando pastor da igreja, chama ela de bêbada. Eita Jesus. É uma verdade ou uma mentira? Um engano? Os homens também erram. Mas ela está tão vidrada na sua vitória, oh glória, que ela entende, oh glória, que os homens são passivos a erros. Ela disse: não, meu Senhor, eu não me tenha como filha de Belial. Está escrito, eu sou uma mulher atribulada. Eli entendendo, e ela vencendo aquilo que poderia ser uma seta no coração dela. Eli olhou para ela e chegamos aonde começamos. Que o Deus de Israel, levante a mão, que o Deus de Israel, oh glória. Eli, sacerdote da casa, pastor da casa. Eu como pastor, debaixo da autoridade do meu pastor Lucas, eu quero liberar uma palavra aqui. Aramadagácia. Pessoas que entraram na igreja de um jeito, oh glória. Ana entrou no templo de um jeito, chorosa, triste, mas vai sair do templo de uma outra maneira. Eu estou liberando a palavra como sacerdote Eli, que assim seja feita a tua vontade, oh glória, alinhada à vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus está trabalhando em uma porta fechada que você não assiste, que você não vê. A palavra foi liberada sobre Ana, oh tome posse dessa palavra. A palavra está sobre você. Fale comigo: eu estou debaixo de uma palavra. Ana saiu do templo grávida. Ana saiu do templo grávida. Diga comigo: não. E o texto segue, depois você lê em casa. E ela foi para casa e conheceu o seu marido. Sabe o que Ana fez? Ela acreditou. Receber a palavra é crer. É sair daqui dizendo: diabo, você perdeu, porque os meus dias de choro acabou. Amanhã você que está desempregado não vai sair de casa para procurar. Você vai dizer: eu vou sair para achar, porque eu tenho uma palavra. O diabo está trabalhando para que roubar essa palavra de você, mas você não vai deixar. Oh glória. Eu disse que Elcana é a tipologia de quem? Ela conheceu, ela se relacionou, ela teve uma relação com o seu marido e gerou. Por favor, já acabei. O pastor me deixou à vontade, mas eu preciso entregar isso aqui. Ela conhece o seu marido, ela se relaciona.
Para gerar o que eu preciso gerar, eu preciso me relacionar. Ei, ela se relaciona e gera, porque a porta que estava fechada agora está aberta. Você pode professar na vida de alguém? Pode ficar tranquila, pode ir, porque aquilo que estava dando errado vai dar certo. A porta que estava fechada já se abriu. Não pare, não desista, vai, se relacione com Ele. Aleluia! Eu tenho experiência para falar, por isso que eu quero terminar o meu sermão assim. Às vezes a gente não compreende que existem fases e fases. Tem gente, pastor, que já chegou aqui gerando, que não começou de hoje. Alguns começaram de agora. Outros já estão em processos de espera. Já recebeu palavras que foram liberadas aqui e já estão gerando. Quem está aí? A minha terceira filha, preste atenção, foi gerada na pandemia. Olha que coisa forte, irmão. Eu vejo Deus em tudo. Enquanto todos estavam preocupados, que diz que a Semineto tinha comprado um terreno para sepultar pessoas. Você ouviu isso? Quem já ouviu isso? Todo mundo preocupado com os hospitais, porque ali é cemitério, vai sepultar. Deus disse: com você, na vida de quem eu escolhi, não temas. O bicho olhou para mim e disse: e aí? Vai para a obra ou vai ficar em casa como está mandando? Aí eu disse: espera aí. Crente tem que usar lógica. Se eu vou para o meu comércio, eu tenho um comércio, trabalhar para ganhar o pão de cada dia, eu não vou fazer a obra de papai, por quê? Hipocrisia. Eu corro o risco para comer o pão que perece e não tenho como correr o risco para dar o pão da vida. Eu disse: eu estou colado, eu não abro, eu continuo indo, a porta vai continuar aberta. Aleluia. Pastor, por que o senhor está dando esse testemunho? Porque quando muitos desceram, eu não estou fazendo pouco caso a sepultura de ninguém, a morte de ninguém, Deus estava direcionando no dia onde muitos sepultaram, me direcionando à maternidade. Quando muitos estavam vivendo morte, Deus estava me fazendo gerar vida. Oh, glória. Quando muitos estavam lamentando morte, Deus me fez celebrar vida. Aleluia. Oh, na vida de quem Deus escolhe assim. E eu só descobri a terceira filha depois do terceiro mês. Um mês e ela lá, 2 meses, pastor, e ela lá. Por quê? Porque o corpo continuava o mesmo. Estava tudo tranquilo. Só que os enjoos começaram a acontecer. Eu que estava na casa, estava percebendo. Porque quem está liderando sabe quando está gerando. Tem gente lá fora dizendo: não está gerando nada. Mas quem cuida sabe, ali está gerando. Deixa eu te contar uma coisa, vai começar no oculto. Eu estou dizendo aqui, eu sei porque eu estou dizendo. Porque você está olhando e está dizendo: eu não estou vendo, não está mostrando, ninguém está percebendo, mas está sendo gerado algo dentro de você, que é do Espírito Santo. Eu vou liberar, pastor, me permita, em nome do Senhor Jesus. Não se apresse, porque quem está gerando vitória, quem está gerando bênção, vai ter que esperar os 9 meses. Tem gente gerando e não está compreendendo, pastor. Está talvez mandando mensagem para o Senhor dizendo: porque nada acontece, porque as coisas não fluem. E o Senhor ali tentando fazê-los entender que já está sendo gerado dentro dele e dentro dela uma grande
mas eu não estou vendo nada. O que eu estou passando é incômodo. Uma mulher que já gerou, quem é mãe aqui sabe que é chato, já está gerando, porque enjoa, porque vomita, porque o corpo começa a mudar, a mulher fica se sentindo feia, mas está gerando. Tem algumas coisas acontecendo, não é verdade? É ou não é? É um sinal de que algo de Deus está sendo gerado pela sua vida, pela sua casa. Num tempo que Deus já sabe qual é, vai dar-se a luz da sua vitória. Você crê nisso ou não? Levante a mão, porque está sendo gerado. Tem gente que está olhando, está dizendo, está gerando nada, mas Deus está dizendo, eu conheço porque foi eu que coloquei dentro dela. Eu conheço porque eu sei o processo que ela está passando e vivendo. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor, porque esse domingo aqui o Senhor projetou para tirar alguns espinhos do teu coração e te fazer entender que o diabo não pode tocar em você, que o que está acontecendo com você é uma obra do Espírito Santo. Eu tenho um propósito com o seu ministério, eu tenho um propósito com a sua casa. Não temas, porque quem te viu chorar, aleluia, eu fico imaginando Ana passando pela rua indo comprar pão. Quem olhou e disse, ela nunca gera, agora teve que assistir, Ramandagarácia, carregando a criança na mão. Deixa eu dizer uma coisa, eu sei que para gerar, aleluia, quando chega o tempo, olha aí, quando chega o nono mês, a mulher sente dores, oh glória, sente dores ou não? É o sinal que está gerando. Está sentindo dor? Tá doendo? Tá? É o sinal que a bênção já está chegando, viu? É o sinal. Corre, porque está para nascer. Aleluia. Pastor, mas tem gente que nasce de 7 meses. É antes da hora. Não espere a bênção antes da hora. O Senhor está pregando isso? Porque isso aqui não é a mensagem de um pregador, é de um pastor. Eu cuido de pessoas, eu instruo, eu ensino. Pega a Bíblia, vinha, vá por aqui. Aí no meio desse processo de relação, nós vamos sendo visitados e a gente é provado no ego, pastor. Tem gente que tem um desejo de gerar, e isso é bom, mas cuidado, que o desejo de ter pode te fazer antecipar coisas. Teve pessoas que eu disse, espere mais um pouco, ainda não é a hora, eu quero agora. A maioria daqueles que permitem nascer antes, olha cá, que se antecipam, nasce uma bênção atrofiada, com problemas. Não se apresse, eu sei que dói, mas no tempo certo será seguro. Pastor, eu não estou sentindo dor porque o parto da minha bênção precisa ser cesariana. Porque tem crente que é assim, pastor. É? Você não quer sentir dor não, né? Eu não queria não. Não, tudo bem, tem esse processo. Tem, pastor? Tem. Hoje é culto da vitória, tem para todo mundo. Quem escolhe gerar sem dor, entenda, você vai gerar, mas quem vai carregar a sua bênção é outro. Se você aguentar, se você suportar, se você aguentar, eu sei que está doendo, diz o Senhor. Eu sei que você tem passado noites em claro, oh glória. Eu sei que você está aguentando calada, aleluia. Mas suporta, porque já está nascendo. Se você suportar, quando nascer, oh glória, você não vai precisar de ninguém para te ajudar. É você que vai carregar. Você vai ter maturidade para cuidar daquilo que você gera. Espere, suporte, permaneça. Deus está nos trazendo uma palavra profética.
está bem perto. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você quer, e Ele sabe a hora de te entregar. Ele está te amadurecendo para aquilo que Ele vai te entregar. Ele está te fortalecendo dentro dessa angústia, dentro dessa provação. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Você vai glorificar de mãos elevadas. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Você vai entender cada porta fechada, você vai entender cada luta, cada palavra que foi contrária, porque hoje Deus está marcando, viu? Toma posse aí. Alguns já está gerando, outros começam a gerar de hoje, porque Deus já abriu porta. Pode ir, pode realizar, porque Deus está contigo. Não é domingo da vitória, não é? Então profetizo vitória sobre o seu ministério, vitória sobre a sua família, sobre a sua casa. Você crê nisso? Eu posso orar por você, assim como Eli orou por você, por Ana. Eu quero orar por você também. Fique de pé. O que estava fechado já está aberto. O Senhor está dizendo: eu estou pondo um ponto final no tempo da dor. Há um amanhecer de Deus chegando na vida de quem suporta a noite de choro. E não deveria, porque está escrito: o choro pode durar uma. Perceba como todo mundo já sabe. Se você sabe que a alegria vem de manhã, por que a gente chora de noite? Eu sei que você é fraco, diz o Senhor. Eu sei que você sente dor, mas você veio aqui esse culto hoje para Deus revelar o cuidado dele para você. Você não está desamparada, ainda que Penina olhe para você e ache que você está só. Os meus anjos eu envio para acompanhar você aonde você vai. De manhã, quando você sai para o trabalho, Ele vai com você. Oh, Ramadagaras. Quantos livramentos eu te dei essa semana e você nem viu, porque eu não deixei você ver. O seu coração já estava triste. Tenho te poupado de alguns sustos, e venho hoje nesse culto de vitória para dizer a você que a minha presença te acompanha. Eu sei que na vida de A e de B foi de um jeito, mas com você será diferente, será especial. Pode cantar. Feche seus olhos. Comece a agradecer e louvar o Deus que te acompanha. De vitória, Jeová. Isso. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a tua história hoje aqui. Ele está colhendo lágrimas. Jeová, Deus de vida, de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem